Depois daquele surto da Starlight no último episódio, as coisas dentro do grupo dos The Boys não tá nada maneira. As tensões entre ela e o Butcher acabam apenas aumentando e eles tiveram que recorrer para um aliado 100% inesperado. A situação da família do Rio acaba apenas piorando e a situação do Capitão Pátria com seu filho Ryan só vai melhorando. Quer saber de muito mais do que rolou nesse quinto episódio da quarta temporada de The Boys? Assiste esse vídeo até o final. Fala galera, bora bater um papo? Eu sou o Joca, você está no Origem Geek, sejam muito bem-vindos. Finalmente as coisas interessantes começaram a acontecer em The Boys. Se a gente estava tendo uma série meio morna até o momento, esse quinto episódio chegou para mostrar o que de fato vai acontecer daqui pra frente. Porque parece que agora um vírus, que se eu não tô enganado apareceu lá na série Gen V, que é um spin-off da série de The Boys, acabou chegando no universo principal. E os The Boys acabaram vendo nisso uma chance deles conseguirem pôr um fim nesse terror que os Supers têm colocado, como a Victoria Newman, o Capitão Pátria, entre todos os outros Seven. E a maioria das coisas que aconteceram nesse episódio foram geniais, começando com a grande paródia do universo cinematográfico Marvel que eles colocaram, que no caso é o universo cinematográfico da VOT, onde eles acabaram apresentando os planos da fase 9 a 17. Os caras têm mais planejamento do que o próprio Kevin Feige, pô. E algo que é muito legal na série The Boys é exatamente essa paródia que eles acabam fazendo com as coisas que existem na vida real, como se de fato os super-heróis que nós vemos nos filmes como Capitão América, Homem de Ferro e tudo mais, existissem de fato, até porque seria muito difícil eles não serem corrompidos pelo dinheiro, fama e o tamanho e o poder que eles acabam carregando. E The Boys acabou ficando extremamente popular exatamente por conta disso, deles apresentarem uma versão muito real do que seriam os super-heróis. Mas é óbvio que nós não só tivemos paródias nesse episódio, e a história finalmente começou a andar para um ponto extremamente interessante, coisa que pode nos indicar o que vai ser o grande final da série, as coisas que nós podemos aguardar para a quinta temporada, que já é só a próxima, porque se eu não tô enganado a gente já tá muito próximo, já estamos na metade dessa quarta temporada. E apesar de parecer muito repetitivo, porque toda temporada eles acabam aparecendo com um plano mega mirabolante que vai dar conta do recado de acabar com o Capitão Pátria, por exemplo. Na temporada passada foi o Soldier Boy, e nessa temporada aqui tá sendo o vírus, e talvez nessa a gente consiga se firmar. Não é exatamente assim que acontece a morte do Capitão Pátria nos quadrinhos, que eu posso fazer um vídeo específico disso se vocês quiserem. Já aproveita para deixar aqui nos comentários e o que você achou desse quinto episódio também. E já que você já tá comentando, larga o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo que eu trago aqui no Origem Geek. Me sigam também nas redes sociais porque isso é muito importante. E eu tenho visto que a maioria das pessoas que assistem os meus vídeos não são inscritas, então já vai se inscrevendo. Muitas vezes você se esquece, mas você não tem noção, tanto que isso vai estar me ajudando. E você não gasta nem um minuto fazendo isso, beleza? E agora, sem mais uma ação, vamos continuar batendo o nosso papo. Como eu falei pra vocês, a morte do Capitão Pátria nos quadrinhos não acaba sendo exatamente por conta de um vírus, e sim por outra coisa que, como eu falei pra vocês, eu posso trazer em algum outro vídeo. Mas essa série tem mudado tantas coisas que eu não duvido nada de que no final isso de fato seja o motivo do Capitão Pátria morrer. Eu suspeito que talvez seja pelas mãos do Ryan, que nesse episódio acabou mostrando seus traços psicopatas vindos do seu pai, ou pelo menos pela influência do seu pai. Porque apesar dele não querer fazer filme e tudo mais e ter a liberdade para não fazer isso, o total apoio do Homelander, ele acaba querendo salvar as pessoas, ajudar as pessoas, pelo menos essa é a intenção dele. Parece ser tudo bonitinho, mas quando ele coloca em prática não fica desse jeito, porque ele coloca lá o cara que é meio que o Kevin Feige da parada toda, a paródia do Kevin Feige que fica abusando lá da assistente dele. O Ryan acabou humilhando esse cara, acabou falando pra mulher espancar ele, e ele acabou se divertindo com isso, ele e o Homelander juntos, ou seja, ele tá cada vez mais parecido com o pai, ele tem cada vez mais entendido o nível do seu poder, e isso é sem dúvidas preocupante, e talvez por conta disso ele acabe sendo um dos motivos da morte do Homelander, porque como eu falei pra vocês, ao longo de todas as temporadas que nós tivemos até agora, os The Boys, ou pelo menos o Butcher, acabam encontrando uma maneira de matar o Capitão Pátria, e no último episódio eles nunca conseguem ter êxito, e nessa temporada tá sendo essa parada do vírus. Ainda não deu muito pra entender como funciona, nós só vimos algumas fotos ao longo desse episódio, mas a gente sim pode esperar ver o seu funcionamento ao longo dos outros episódios que nós temos, porque o Butcher acabou sequestrando o cientista que acabou desenvolvendo esse vírus, ou seja, eles vão acabar fazendo alguns testes para ver se isso realmente funciona. E ele só conseguiu ter acesso a esse cientista graças à aliança que ele fez com Stan Edgar, o antigo CEO da VOT.
que depois de ficar sabendo que a Victoria Newman, a sua filha adotiva, acabou injetando o composto V, no corpo da sua filha, ou no caso a sua neta, ele acabou ficando horrorizado e ao mesmo tempo decidido de ajudar os The Boys para conseguir a custódia da sua neta. Isso acabou resultando numa das alianças mais inesperadas, que no final de contas acabou sendo todo mundo. O Mother's Milk, né, o MM, a Starlight, a Kimiko, o French, o Butcher, o Stan Edgar, a Victoria Newman e alguns outros capachos. E todos eles acabaram lutando contra as ovelhas assassinas mutantes, cara. Esse episódio acabou viajando demais. Mas aí que tá, The Boys quando acaba viajando, quando acaba sendo uma grande sátira de tudo, acaba funcionando. Quando eles não se levam muito a sério, quando eles resolvem de fato debochar de tudo, eles acabam fazendo um bom trabalho. E foi exatamente por isso que nesse quinto episódio eles conseguiram fazer isso. Eles foram ao nível de loucura extrema que conseguiu ao mesmo tempo dar algumas respostas pra gente, como por exemplo aquele verme que tá morando dentro do Butcher que nós vimos ao longo de todos esses episódios, menos nesse, que tava morando dentro de um coelho que aparentemente estava apagado, tava passando mal. Esse verme foi e saiu dele, o Butcher acabou pisoteando até matar. Isso deu a entender que esse era o verme que tava existindo dentro dele, como também andou um pouco mais com a história. No final, a Victoria Newman acabou resgatando Stan Edgar, que vai dar uma grande de uma aliança. Ela quer controlar o Capitão Pátria, porque ela tá na mão dele, assim como todo mundo. O Capitão Pátria tá descontrolado, ninguém consegue controlá-lo, e isso foi dito no episódio de hoje. Assim também como a dupla do Butcher com aquele seu amigo, que no caso é o Negan de The Walking Dead. Porque nós vimos como o Butcher acabou perdendo influência dentro dos The Boys. A gente viu todos os arranca-rabos que ele teve com a Starlight, principalmente no episódio de hoje. Como ele acabou perdendo influência no grupo, como ele tem sido jogado como um zero à esquerda. Mas cara, é o Butcher, né? Ele tá sempre 3 passos na frente de todo mundo. E como eu falei pra vocês, ele ter sequestrado o cientista pode nos dar mais ou menos uma dinâmica como tava sendo dele com o Soldier Boy na temporada passada. Um personagem que acabou tendo seu destaque também, mas que não tava dentro do plot principal dessa série, mas só um desenvolvimento mais pessoal, foi o Huey, que tava naquela situação do pai dele, que tava reacordando do coma, graças ao composto V que a sua mãe injetou no seu corpo. Como eu falei pra vocês na semana passada, eu tinha visto muita gente falando que tinha sido o próprio Huey que tinha colocado lá no sorinho do pai. Não, foi a mãe. E no início tava parecendo que tava tudo bem, que o plano tinha funcionado, pra no final de contas o pai acabar perdendo o controle, acabar se teleportando por aí, matando um monte de gente e no final sendo sacrificado. Foi emocionante? Foi, mas eu acho que eles estão tirando tanto o Huey do foco principal dessa série, ele que era um personagem principal até o momento, fica sem sentido, sabe? Parece que ele não tem de fato o que agregar, ele destoava tanto do grupo dos The Boys que eles tiveram que colocar ele durante 2 ou 3 episódios dentro de um hospital. E deu pra ver como a série consegue se encaminhar sem ele, sem aquela choradeira toda dele. Me desculpa, mas eu não consigo gostar desse personagem, ele é chato pra caramba. Ele foi maneiro nas 2 primeiras temporadas, na terceira ele acabou tomando o composto V, tendo um arcozinho maneiro, mas depois disso o que ele poderia ter feito? Nada. Ele acabou continuando sendo o mesmo cara chato. E nessa 4ª temporada aparentemente os roteiristas entenderam isso e jogaram o moleque pra fora. Vamos ver se agora depois da morte do pai dele ele vai acabar retornando, mas foram 3 episódios, né, gastos por ele à toa. O French foi outro personagem que, apesar de ter tido a sua importância ao longo desse episódio, de estar incluso no grupo, acabou tendo um pouco mais de desenvolvimento pessoal, onde ele acabando se sentindo culpado por todos os crimes que ele colocou, com aquele peso na consciência dele, ele acabou se entregando à polícia. Vamos ver o que vai acontecer com ele também. Eu acho que uma hora ou outra ele vai ser solto, inclusive acho que no episódio da semana que vem. Mas o French da temporada atual tá destoando demais do French das outras temporadas. Ele virou outro personagem, tá irreconhecível, cara. Eu acho que a criatividade dos roteiristas de fato acabou que eles já gastaram tudo que tinha de maneiro pra fazer com os personagens, agora eles têm que ficar inventando pra perder um pouco mais de tempo, pra encher um pouco mais de linguiça, pra no final da temporada todo mundo voltar como tava no começo, entendeu? Ou seja, dava pra ter resumido toda essa temporada em 3 episódios, pelo menos é isso que eu tô achando até o momento. Já nos Seven as coisas também não estão muito boas. Eles acabaram passando o episódio inteiro nessa convenção como se fosse uma D23 ou uma San Diego Comic Con, mostrando todos os filmes. Mas a Sage, que também não teve um destaque muito grande nesse episódio, coisa que, né, distou bastante dos outros nessa temporada, tá com todas as suspeitas pra cima do A-Train. Ela sabe que o cara tá envolvido com alguma coisa diferente, e com certeza o Homelander sabe também. Aquela situação que nós vimos no final desse episódio, com eles colocando aquele cara que tava conduzindo toda aquela palestra, que tava tendo um outro caso ó, com a Ashley,
como um saco de pancada, como responsável pelo esse vazamento, acabou meio que sendo, olha, A-Train, é isso que vai acontecer com você. E deu meio que pra reparar isso nas olhadas que ela dava, no jeito do Capitão Pátria, na cara de terror do próprio T'Mbala, enquanto todos os outros super-heróis estavam lá espancando o cara. Ou seja, ele e a Ashley estão tentando ser mais espertos que a pessoa mais esperta de todo mundo, cara. Isso vai dar errado, a gente pode esperar no final dessa temporada, quem sabe o A-Train morrendo, se juntando com os The Boys e aí o Capitão Pátria matando todo mundo. Não descartaria essa possibilidade não, viu? Já anota aí. Mas esse quinto episódio acabou sendo irado pra caramba, eu gostei demais, na minha opinião foi o melhor até agora, coisa que dá sim um ânimo pros próximos episódios. Parece que agora eles estão conseguindo engrenar, parece que agora eles estão conseguindo andar com a história. Toda a situação do Capitão Pátria com o Ryan tá sendo muito interessante, eu tô gostando demais de acompanhar isso, ver que o moleque tá de fato entrando na conversa do pai, tá perdendo um pouco da cabeça. Vamos ver se o Butcher vai conseguir resgatá-lo. Tem muita coisa interessante ainda pra acontecer nessa quarta temporada de The Boys e o hype só aumenta. E no final de contas, o que você mais achou maneiro nesse quinto episódio? Já deixa aqui nos comentários pra gente saber. E se você ainda não deixou o seu like, se inscreveu no canal e ativou o sininho até agora, faz logo essas três coisas. Estou contando com você tá me deixando na mão, hein? Então não perde mais seu tempo, já faz logo essas três coisas. É isso, eu espero que vocês fiquem bem, um forte abraço em todos vocês.